Nós vamos ler o texto básico que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Os irmãos acabaram de assentar-se, mas eu vou pedir que os irmãos se levantem mais uma vez. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. A palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá, colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram Deus que as suas mãos fizeram. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço em você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Os irmãos podem assentar-se. Nós queremos falar sobre o chamado de Jeremias para o ministério profético. Jeremias foi sacerdote e profeta, por isso que o texto diz que Jeremias era filho do sacerdote Ilquias, e todo filho de sacerdote, no contexto da velha aliança, era também sacerdote. Ele nasceu na cidade de Anatote, ficava na tribo de Benjamim. Hoje essa cidade é chamada Anapa e fica a 4,5 quilômetros de Jerusalém. Jeremias profetizou
durante 18 anos do reinado de Josias, que reinou durante 30 anos. Então, o texto diz: a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Josias reinou dos anos 639 a 609, portanto, durante 30 anos. No ano 626 a.C., foi quando Jeremias começou a profetizar, então, no reinado de Josias. Jeremias profetizou durante os 11 anos do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, ou seja, durante todo o reinado de Jeoaquim, ele profetizou. Como Jeoaquim reinou durante 11 anos, ele profetizou durante o tempo todo, 609 a 597 a.C. Jeremias profetizou também durante os 11 anos do reinado de Zedequias, filho de Josias. O texto diz assim: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Então, Zedequias governou Judá, de 597 a 586 a.C., então 11 anos. E o texto diz que no 10º ano de Zedequias, isso aconteceu em 587 ou 586 a.C., e foi quando ele terminou o seu último ano, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Mas em 597 foi a primeira leva de cativos para a Babilônia. Mas foi quando ele começou a reinar, e a última foi em 587 ou 586 a.C., porque ele se rebelou contra o governo da Babilônia, o Império Babilônico. Então, Jeremias profetizou um período aproximado de 50 anos. Isso porque essa foi a duração do seu ministério. 40 anos ele profetizou nos reinados desses reis que nós mencionamos, ou melhor, que nós vimos nos versos 2 a 3. E 10 anos ele profetizou após o cativeiro, conforme o relato dos capítulos 40 a 51 desse livro. Então, o tempo total dele, provável, não há como dizer com certeza, mas em torno de 50 anos. Jeremias descreveu o seu chamado para ser profeta em cada detalhe. Isso nos versos 4 a 12. E com desdobramentos até o 19. Mas vamos lá. Vamos ver então primeiro. A palavra do Senhor veio a Jeremias a primeira vez chamando para ser profeta às nações. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, eu o conheci, ou melhor, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Essa versão diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, mas poderia ter sido traduzido também por eu o conheci. O que significava, bom, nós vamos entrar em detalhes, já. Primeiro, o texto diz no verso 4, a palavra do Senhor veio a mim. No hebraico, o verbo significa veio e continuou a vir. Isso caracteriza quem tem um ministério profético, ou quem tem um ministério como dom ministerial. Ele não é profeta, Jeremias
vez em quando, quem sabe se Deus quisesse usá-lo aqui ou ali. Não, era constante. Deus usava continuamente, a palavra do Senhor vinha a ele constantemente, continuamente. Sempre que se lhe oferecia oportunidade, o Senhor usava para falar e transmitir o seu recado aos líderes da nação e às pessoas que estavam ao seu redor. O texto diz: antes de formá-lo no ventre. Isso mostra a vida de Jeremias, porque o texto diz: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou eu o conheci. Isso foi dito não só por Jeremias, mas também Jó diz assim acerca de si mesmo: aquele que me fez no ventre materno. Também Davi diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Isaías profetizando acerca de Jesus como servo, diz: e agora o Senhor diz, aquele que me formou no ventre para ser o seu servo. Isso fala de quando Jesus deixou a glória dele, se fez homem, se fez servo, e uma descrição mais detalhada dessa experiência nós a encontramos em Filipenses 2, capítulo 2, a partir do verso 5 até o versículo 11. Mas com relação à condição de servo até o versículo 8, de 5 a 8. Então, vamos continuar. O texto diz ainda: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou eu o conheci. E significa que Deus nos conheceu muito antes de nós sermos formados no ventre. Não apenas Jeremias, mas cada um de nós. Isso fala de um atributo de Deus que chama onisciência. Oni significa todo, ciência é tomar ciência, tomar conhecimento. Significa que Deus tem todo o conhecimento do passado, do presente e do futuro. E por isso Ele pode, como pode de fato, conhecer todas as coisas muito antes delas acontecerem. Ele já sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. Nós temos um texto que fala bem claro sobre isso, Romanos 8, 29, onde diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Fala de um propósito de Deus, o propósito de Deus de predestinar, destinar com antecedência. Quem é que ele predestinou para serem conformes à sua imagem? Aqueles que Deus de antemão conheceu, a estes ele predestinou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa predestinação aqui não é individual, é a predestinação para aqueles, é para a igreja, é para o povo de Deus. É o propósito de Deus para o seu povo antes de tudo começar. Mas isso nos faz entender também que o Senhor não improvisa. Mais de uma vez, e a última vez que nós falamos sobre isso foi no culto de líderes, num dos cultos de líderes. Nós vimos que Deus não improvisa. Deus não faz as coisas em cima da hora. Ele planeja com antecedência e no tempo próprio ele executa aquilo que ele planejou. E Jeremias, no capítulo 1, verso 5, ele diz a Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, ou eu o conheci, eu o vi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isso fala da soberania de Deus e da escolha que ele faz de determinadas
determinadas pessoas com determinados propósitos que ele deseja realizar. Nós vemos algo semelhante sendo dito no livro do profeta Isaías, acerca de Israel, que também é chamado de servo, desde o seu nascimento. Isaías 49:1 diz assim: antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. E aqui a referência não é a Jesus, embora Isaías também profetize relacionado a Jesus, mas aqui é relacionado a Israel. Paulo também diz que foi separado desde o ventre materno. Ele diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ele se refere ao ministério apostólico, e a palavra apóstolo significa alguém enviado com uma missão em nome de outrem, e ele foi comissionado por Jesus e para ministrar em seu nome. E no caso de Jeremias, foi dito: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, ou eu o conheci, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. É algo que realmente me impressiona profundamente, não a capacidade de Deus de fazer isso, porque não temos que ficar impressionados com isso, porque Ele é onisciente. Mas é muito bom ver isso na Bíblia, é muito bom saber que nós não somos obra do acaso, é muito bom saber que Ele nos fez de modo especial, como nos relata o Salmo 139, e é muito bom saber que Ele separa cada um de nós para realizar a sua obra dentro de um contexto que só cada um de nós foi chamado para essa finalidade, com esse propósito. Então, Ele separa quem quer, quando Ele quer, da maneira como Ele quer, para fazer o que Ele tem em mente realizar. Então, Deus não é Deus de improviso, Deus não é Deus de acasos, Deus é um Deus que planeja, Deus é um Deus que está vendo tudo, Deus está realizando a sua obra e o seu propósito na terra, e Ele sabe o que faz. Então, uma vez chamado, Jeremias, ao ouvir essas palavras, não obstante Jeremias se sentiu incapaz para essa missão. Ele disse: ele disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, porque ainda sou muito jovem. Uma outra versão diz: eu não sei falar porque sou um menino. Uma outra versão diz: eu não sei falar porque não passo de uma criança. Edição revista e atualizada. E uma outra diz: porque sou demasiado novo. A Septuaginta diz assim. Isso nos leva a pensar e a crer e a entender que realmente ele era muito novo. Talvez ele tivesse em torno de 17, 18 anos, se muito, quando ele recebeu o chamado para ser profeta às nações. E ele se achava incapaz. Ele se achava jovem demais, ele disse que não sabia falar. E eu creio que quase todas as pessoas que tiveram um chamado nas Escrituras pensaram a mesma coisa acerca desse. Ninguém, ao ser chamado, se acha apto, suficientemente capaz. E se alguém se julgar, eu creio que Deus nem vai chamar essa pessoa, a menos que Ele tome essa pessoa e a quebrante de tal maneira que ela vai ficar num estado em que ela então vai chegar à conclusão: eu não posso realmente, eu não sou capaz. Porque
pessoas capazes em si mesmas. Eu não estou dizendo que Deus não usa o potencial intelectual, cultural, e Ele usa todas essas coisas, mas isso não significa nada se Ele não estiver com a pessoa, se Ele não capacitar com o seu Espírito, com o seu poder, com a sua graça. Não adianta nada ter tudo que alguma pessoa possa adquirir durante a vida. Se isso não estiver nas mãos de Deus, não tem, isso por si só não leva ninguém a lugar nenhum. Pode levar lá no mundo, você pode ser bem sucedido lá, pode ter êxito, sucesso no contexto do mundo, dentro do sustento do mundo, do reino de Deus não. Para servir a Deus no reino de Deus, você precisa realmente reconhecer que você não pode. Você pode tudo lá fora, aqui não. Quando eu falo aqui, eu estou falando no contexto do reino. Você pode ter sido uma pessoa de sucesso tremendo lá fora, mas no reino de Deus as coisas não funcionam como funcionam lá fora. Aqui você depende de Deus. E a primeira coisa que temos que reconhecer é que nós não somos capazes. Antes de ser ruim, isso é muito bom. Isso é ótimo. E a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não usa pessoas capazes. Eu vou ver se acho que não estava no script, se não me engano, é 1 ou 2 Coríntios, capítulo 1. Deixa eu ver se é 1 ou 2. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 20. Aliás, bom, aqui é um outro aspecto. Mais na frente. Versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele escolheu aqueles que não são, para que eles não se gloriassem em si. Ele não escolheu os sábios segundo o mundo para que ninguém achasse que era mais sábio que o outro, por isso que ele foi escolhido. Não é por isso. Deus escolhe segundo a vontade dele. Ele escolhe pessoas que eu jamais escolheria, como é o caso dos próprios apóstolos, homens incultos e letrados, que davam mancada uma atrás da outra, diziam tantas bobagens, e não obstante, foram os que o Senhor Jesus escolheu. Escolheu até um que veio atrair. Isso não significa que ele não soube fazer a escolha, é porque era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse a Escritura. Mas Jeremias então deu uma desculpa. Eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem, ou sou um menino, ou passo de uma criança, sou demasiadamente novo. Moisés também deu uma desculpa quando ele foi chamado. Ele diz porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Ou poderia ser traduzido assim: eu não sou um homem de palavras.
Tem pessoas que têm muita facilidade para falar. Eu nunca tive. É possível que você ache, então, nunca foi fácil para mim estar aqui. E nunca é fácil para mim estar diante de um público, seja ele pequeno, seja grande. Eu estava me lembrando que a primeira vez que eu preguei esse texto, eu preguei numa igreja de 1.200 membros, que era a igreja onde eu estava, e que estava cheia nesse dia, e que foi um dia do pastor, e eu fui convidado para pregar. E eu era então apenas um diácono, apenas assim, pode dizer, eu era um diácono na igreja, nunca imaginei que fosse me chamar para pregar lá, e do nada me cataram assim, me colocaram lá para pregar naquele dia. E eu não sei por que fizeram isso, eu não tinha pregado naquela igreja nem uma vez antes, e muito menos uma igreja tão grande. Eu eu falava às vezes nos encontros que chamavam uniões de treinamento. Eu acho que só a Dolores aqui deve saber disso. Alguém mais? Tá. Uniões de treinamento eram justamente para treinar as pessoas para falar. E normalmente as pessoas se guiavam por uma revista ou por um tema que era desenvolvido e as pessoas falavam. A primeira vez que eu falei em público na minha vida, eu falei numa união de treinamento. E eu suei de molhar a camisa e descer para a calça assim, mas molhei o corpo todinho, inteiramente, como de uma forma fora do comum. E foi naquele dia que eu falei que um dos meus professores, eu já estava no seminário, e eu entrei para o seminário para me preparar, porque eu tive um chamado. Porque eu senti um desejo de servir melhor a Deus. Eu falei, eu vou entrar para o seminário para servir melhor a Deus. E lá eu fui fisgado. Mas antes de ser fisgado, nesse dia, eu estava pregando, e pregando não sei, talvez, eu estava pregando mesmo, porque eu falei sobre Isaías, capítulo 6, sobre o chamado de Isaías. E estavam lá me ouvindo o reitor do Seminário Teológico Batista de Brasília e a esposa dele. E eles ouviram e viram em mim uma pessoa chamada. Mas eles disseram, nós não vamos chegar a ele e dizer, olha, você é chamado, porque ninguém deve fazer uma coisa dessa. Se você sente que alguém é chamado, não diga para ele, olha, eu acho que você é chamado. Ou eu tenho certeza que você é chamado, olha, para que Deus realmente fale com ele. E foi isso que eles fizeram. Eles oraram durante 2 semanas. Depois desse dia, começaram a orar durante 2 semanas para que Deus se revelasse a mim. Eu já contei isso aqui mais de uma vez. E então, num determinado dia, o meu pastor pediu que eu fosse representá-lo num encontro missionário que tinha numa igreja lá no Guaraú. E eu fui. E por N razões, eu fui acompanhado da família toda. E eu não consegui chegar lá de jeito nenhum em tempo. Eu falei, eu vou sentar lá atrás. Mas não tinha lugar atrás, só tinha na frente. Então eu tive que percorrer, se vocês querem saber o que é pagar mico, é isso aí. Percorrer a igreja toda e sentar na frente. Mas deixa estar que a mensagem era toda para mim. E o pastor começou a pregar e eu falei, olha, Senhor, que ele faça o apelo logo, porque eu não aguento esperar mais. E eu fui à frente. E estava ali presente aquele reitor, com a esposa, não, só ele, a esposa não estava não. E ele foi chamado para receber as pessoas que atenderam ao apelo para um chamado específico de Deus. E a mensagem era em Filipenses capítulo 3. E eu fui à frente, e quando eu abracei
passei, o reitor, que era também meu professor na faculdade teológica, ele disse assim, graças a Deus, mas eu não entendi. Bom, ele está dizendo graças a Deus, mais um que veio à frente. Mas no dia seguinte, na igreja, a esposa dele me perguntou se o marido dela já tinha falado comigo a experiência que eles tiveram. E eu disse não. Ela falou, olha, tem 2 semanas que nós estamos jejuando e orando para Deus me falar. Agora, o que os irmãos não sabem, se é que não sabem, porque eu já contei aqui também, é que durante todas aquelas 2 semanas que eles estavam jejuando e orando, Deus estava falando comigo, eu quero você para me servir, eu quero você, eu estou chamando você, o tempo todo falando comigo, durante todas aquelas 2 semanas. Por isso que quando houve o apelo, que eu não sabia nem que ia haver, eu fui lá para representar o pastor, que pediu, olha, vai lá e me representa a nossa igreja lá, nesse encontro missionário. Tá bom, eu fui. E porque Deus veio me falando de tal maneira, durante aquelas 2 semanas, eu não aguentei, fui à frente. Eu estava louco para completar algo que eu não resistia mais. Eu já nem sei porque que eu estou falando isso, né? Mas é por causa da dificuldade de falar, né? Então, realmente, eu nunca me imaginei. E quando eu tive o chamado, então, e aceitei esse chamado, respondi sim ao Senhor a esse chamado, eu nunca me imaginei pastor. Eu falei, não sei o que ele vai fazer. Ele me chamou, estou aqui, mas não sabia para quê. E nunca me imaginei pastor. Nunca me imaginei servindo a Deus como pastor. Mas eu falei, ele me chamou e eu não tinha dúvida alguma quanto a isso. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. E o tempo foi passando. Bom, isso aí já é outra história. Vamos parar por aqui. O que eu quero dizer é que na realidade Deus fez tudo que tinha que ser feito para espanto meu, e por isso eu estou aqui. Nunca quis ser pastor, nunca me imaginei pastor, nunca busquei ser pastor, mas foi o que o Senhor fez me chamando. Mas Moisés disse, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste com o teu servo. Nada mudou. Eu continuo sem facilidade de falar. Isaías disse algo parecido. Isaías disse assim, pode passar o próximo. Isaías disse assim, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Em outras palavras, eu não tenho a mínima condição de te servir. Aliás, não foi nesse sentido, porque ele teve uma visão de Deus, e quando ele viu a glória de Deus, e João disse que ele viu a glória de Jesus Cristo, ele então se sentiu a pessoa mais indigna do mundo. Isso é muito bom para quem é chamado, viu? Mas Jeremias disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Mas o Senhor não aceitou o argumento de Jeremias para escapar do seu chamado. O Senhor, porém, lhe disse, não diga que é muito jovem. Não diga, eu não sei falar. Não diga, eu sou muito jovem. Primeiro, porque o Senhor faria Jeremias cumprir com êxito a sua missão. O Senhor disse, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Jeremias não sabia o que ele ia dizer, não sabia a quem ele ia ser enviado. Então o Senhor disse, olha, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Mais tarde, durante o ministério de Jeremias teve um ministério muito difícil.
ministério de Jeremias foi muito, eu não diria áspero, mas quase que poderíamos dizer assim. Nós veremos melhores detalhes daqui a pouco, mas foi um ministério difícil. E teve muitos momentos que Jeremias teve vontade de jogar a toalha, de realmente fugir, de sair fora. E numa dessas batalhas, ele disse assim, eu estou lendo agora a edição revista e atualizada, Jeremias 27. O texto diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. É a luta de Jeremias para não fazer o que Deus queria, por causa dos conflitos e das dificuldades que ele encontrou, da oposição e do tipo de ministério que ele tinha, como os irmãos irão ver daqui a pouco. Um pouco mais adiante, no capítulo 20, versículo 9, ele diz: quando pensei, não me lembrarei dele é o Senhor, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Em outras palavras, o Senhor queimou, fez com que queimasse no seu interior a palavra dele, de modo que ele não pôde suportar e dizer: eu não vou fazer. O poder de Deus dentro dele foi muito maior do que a resistência que ele teve para realizar o ministério que o Senhor havia dado a ele. O Senhor então não aceitou o argumento de Jeremias para escapar do seu chamado. Segundo, porque o Senhor seria com Jeremias para livrá-lo dos seus opositores e inimigos, que foram muitos. O texto diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Olha, não tenha medo. Veja que coisa tremenda. Não tenha medo, eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. É realmente algo tremendo, gente. Ouvir isso do Senhor e é algo bem extraordinário. E eu estou me lembrando agora, não está nem aqui no contexto, o Senhor disse para os seus discípulos: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o Senhor disse a Moisés também para fortalecê-lo. Deus afirmou: eu estarei com você. É outro subtexto. Pode passar. Não, isso aí é o que ele disse a Moisés. Pode passar mais um. Não, volta aí. Será que não? Volta. Ih, não, furo meu. Então é Moisés. Eu vou ler agora o que o Senhor disse a Josué: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora vamos para o que o Senhor disse a Paulo. Aí, o Senhor disse a Paulo: eu livrarei o seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio. O povo de Israel, os judeus, se levantaram muitas vezes contra Paulo, e numa determinada ocasião queriam literalmente despedaçá-lo. Quando Deus veio e livrou literalmente daquela situação. Agora, a promessa de Deus não significa a ausência de problemas e dificuldades. Jeremias 1,19, ele disse, o Senhor disse para Jeremias: eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Isso significa que ia haver luta, que ia haver dificuldades, ia haver embates, ia haver oposição. Eles lutarão contra você, mas
não vencerão. Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. O Senhor não aceitou, então, o argumento de Jeremias para escapar do seu chamado. E em terceiro lugar, porque o Senhor poria as suas palavras na boca de Jeremias. Ele disse: eu não sei falar, não passo de uma criança. E o Senhor, o texto diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Que coisa extraordinária. Eu não sei falar. E o Senhor diz: olha, eu ponho as minhas palavras na sua boca. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Você disse: eu não sei falar. Eu ponho na sua boca as minhas palavras. Você disse: eu sou ainda muito jovem. Eu ponho ponho em sua boca as minhas palavras. Foi por isso que, o Senhor disse também a Moisés. Os irmãos lembram que Moisés foi chamado e ele resistiu e resistiu e resistiu a ponto de Deus ficar até irado com Moisés. Finalmente ele falou: olha, eu vou chamar também seu irmão. Então o Senhor disse: olha, você falará com ele, ele falaria com Arão, e ele lhe dirá o que deve. Você falará com ele, lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Moisés disse: eu não sei o que eu vou dizer, eu não tenho palavras também para dizer, eu não sei falar, nunca fui eloquente, tenho dificuldade de falar. Há quem pensa que ele era gago ou que ele tinha algum problema na língua. Ninguém sabe, mas são suposições. Ele disse: olha, eu não sei falar, eu não sou dado a palavras, nem antes nem depois que o Senhor falou comigo. Então ele falou: tá bom, então você chama seu irmão e eu vou dizer para você o que você vai dizer isso para seu irmão e ele vai dizer o que tem que ser dito. Eu creio que Moisés perdeu uma grande oportunidade de dizer ele mesmo aquilo que Deus queria que ele dissesse, mas ele resistiu e o Senhor levantou outro para ajudar. O Senhor disse também a Isaías: pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. A sombra da mão de Deus significa proteção, significa o poder, significa revestimento de graça para realizar a obra dele. Desfeitos os argumentos de Jeremias, o Senhor disse qual seria a abrangência do seu ministério. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos. Que autoridade seria essa? Para ele governar? Não. Para dizer o que Deus tinha para eles. Boa parte do livro, principalmente a partir do capítulo 46, contém profecias sobre as várias nações. Jeremias seria um profeta às nações, mas principalmente a Judá. Jeremias 1,18: hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. O ministério de Jeremias era realmente apresentar o pecado das pessoas, era confrontá-las com o pecado delas e levá-las ao arrependimento. E todas as pessoas às quais ele falou sempre resistiram à mensagem dele, nunca respondiam ao seu chamado. Mas o Senhor disse: olha, hoje eu faço de você uma cidade fortificada. Ninguém vai conseguir chegar até você para fazer-lhe mal.
Uma coluna de ferro também mostra que ele não haveria nada que o resistisse. E um muro de bronze também fala de coisas semelhantes contra toda a terra. Ele ia falar e ninguém ia poder fazer nada contra ele. Fizeram. Chegaram até jogar ele dentro de um poço de lama e deixaram ele lá no fundo. Mas ele não ficou lá muito tempo não, porque alguém foi levantado por Deus para ir lá e tirar Jeremias da caverna do poço, que não tinha água, mas estava cheio de lama, onde ele se atolou na lama. Tiraram ele lá logo depois dele ser lançado. O ministério de Jeremias é algo que me impressiona profundamente. E foram tantos os livramentos, tantas as situações difíceis que ele enfrentou, mas o Senhor o capacitou e o fortaleceu para isso. O ministério profético de Jeremias teria dois objetivos principais. Primeiro, arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. O Senhor disse: veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Já imaginaram? Como é que ele faria isso? Uma palavra só, através da mensagem. Mensagem de destruição, mensagem de arrancar, mensagem de despedaçar, mensagem de ruína, de mal. Ninguém gosta de ouvir essas mensagens. O que as pessoas mais gostam de ouvir é: olha, Deus vai te abençoar, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida, e o Senhor vai te acumular de bênçãos, vai encher você de ouro, de prata, vai... Quem é que não quer ouvir um negócio desse? Mas Jeremias não tinha uma mensagem assim, não. Nós vamos ver o que significava isso. O que significa isso? Isso foi confirmado por meio de uma visão que o Senhor deu a Jeremias, aí no capítulo 1, versos 13 a 18. O texto diz assim: a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Veja, uma panela fervendo, inclinada do norte sobre Judá. Imagine uma panela grande com água fervendo, que está prestes a ser derramada sobre a nação, o povo de Judá. E quem morava, quem vivia lá no norte eram os babilônios, no contexto em que nós estamos examinando. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor, cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam, contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram o Deus que as suas mãos fizeram. E você prepare-se, vai dizer-lhes tudo que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, não tenha medo deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. O que significa isso? Ou você vai e fala com convicção, ou então você vai ficar com medo deles. Em Jeremias 4:6 está registrado assim: é a palavra profética do Senhor através dele. Ergam sinal indicando Sião, fujam sem demora em busca de abrigo, porque do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. Essa é a mensagem de Jeremias. Jeremias 6:1: fuja para um lugar seguro, povo de Benjamim, fuja de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa, ponham um sinal em Bet-Haquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Isso para não entrar em muitos detalhes.
porque Jeremias profetizou o cerco de Jerusalém e diz que o rei ia ser morto, ia ser capturado. E olha, tudo que Jeremias profetizou aconteceu literalmente. Nenhuma palavra do Senhor dada a Jeremias deixou de acontecer. Então, era um ministério difícil de falar: olha, essa cidade vai ser destruída, não vai ficar ninguém aqui. Quem é que quer ouvir uma mensagem dessa? E havia, ao mesmo tempo, outros profetas, falsos profetas, que diziam: não, nós vamos ter paz, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema, vocês podem continuar vivendo a sua vida, vida de pecado, vida de promiscuidade, vida de corrupção, vida de mentira, vida de engano, vida de maldade. E Jeremias diz: olha, a destruição vem, o Senhor vem, porque vocês não obedeceram e não creram na palavra do Senhor. E, bom, se você ler o livro, você vai saber. O ministério do profeta Jeremias teria dois objetivos principais. O segundo, edificar e plantar. O primeiro é destruir, derrubar, arruinar. O segundo é edificar. Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para edificar e plantar. Jeremias teria também um ministério para edificar. Vocês podem raciocinar comigo com facilidade. Para se construir algo novo, algo direito, é preciso arrancar o que é errado, é preciso tirar o mal. Então, o Senhor traria juízo, traria destruição, mas depois disso o Senhor restauraria a nação. O Senhor a reconstruiria em bases novas, com uma nova mentalidade, e Deus restauraria todas as coisas. Mas então, primeiro para destruir, mas era a mensagem que Jeremias tinha maior, era para destruição, porque a reconstrução viria depois, mas ele também profetizou isso. Jeremias 31, 4 e 5, e depois 10 a 13. Eu edificarei mais uma vez, ó virgem Israel, você será reconstruído. Mais uma vez você se enfeitará de guizos e sairá dançando com os que se alegram. De novo você plantará videiras nas colinas de Samaria, videiras antes profanadas pelos lavradores que as tinham plantado. No verso 10, ouça a palavra do Senhor, ó nações, e proclamem nas ilhas distantes: aquele que dispersou Israel o reunirá, e como pastor vigiará o seu rebanho. O Senhor resgatou Jacó e o libertou das mãos do que é mais forte do que ele. Uma referência ao povo do norte, os babilônios, os caldeus. Eles virão e cantarão de alegria nos altos de Sião, ficarão radiantes de alegria pelos muitos bens dados pelo Senhor: o cereal, o vinho novo, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas. Serão como um jardim bem regado e não mais se entristecerão. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo e lhes darei consolo e alegria em vez de tristeza. Mas antes disso viria tristeza, viria destruição, porque o povo não queria ouvir. Então, para construir algo novo, é preciso antes arrancar e derribar o mal, destruir e arruinar o que é ruim. Então será possível pensar em edificar o que é novo, plantar o que é bom e eterno. Conclusão: o Senhor confirmou o chamado de Jeremias para o ministério com uma visão. Jeremias 1, 11 e 12. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem.
pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Não faz muito sentido o que está dito aqui, mas fazia muito mais sentido no hebraico, porque o Senhor disse, Jeremias diz, vejam o ramo de uma amendoeira. Amendoeira é uma palavra, no hebraico é shaket. Depois ele disse, o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra vigiando significa desperto, estou acordado, e é a palavra choquete no hebraico. Então Deus disse, Jeremias disse, veja o ramo de uma amendoeira, chaquete. E o Senhor disse, você viu bem, pois eu estou vigiando, choquete. Fazia muito mais sentido, e faz muito mais sentido, esse jogo de palavras no hebraico, e o sentido é o seguinte, olha, você viu uma amendoeira, pois eu estou vigiando, porque as palavras são semelhantes no hebraico, amendoeira e vigiando. Você viu a amendoeira e eu estou vigiando para cumprir tudo que eu disse para vocês. Estou vigiando para cumprir a minha palavra. Jeremias ia entregar uma palavra e o Senhor a faria cumprir, porque a palavra que ele poria na boca de Jeremias era a palavra do Senhor, e ele faria com que ela fosse cumprida. Era mais uma forma de dizer para Jeremias, olha, não tema, porque o que você falar em meu nome, movido pelo meu Espírito, eu vou fazer. Convém dizer também que na primavera, a amendoeira é a primeira árvore a florescer, literalmente a despertar. Da mesma maneira, o Senhor estaria vigiando, estaria desperto, acordado, para fazer cumprir a sua palavra, acerca das promessas feitas a Jeremias, acerca do que Jeremias profetizaria em seu nome, acerca das nações. E o Senhor cumpriu todas as suas palavras. Os irmãos se lembram de que Daniel disse, olha, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, Jeremias, e ele viu lá que depois de 70 anos de cativeiro, o Senhor restauraria. Então ele começou a orar para que o Senhor fizesse isso. E o Senhor fez. Exatamente 70 anos depois, o povo foi levado de volta, depois de ir para o cativeiro. A nação foi totalmente devastada, destruída, arruinada, o templo foi destruído, e só ficaram os poucos pobres da terra. Mas depois o Senhor trouxe o povo que tinha ido para o exílio. Vieram poucos, não foram muitos, em torno de 4 ou 5 mil pessoas aproximadamente. Foi desses 4 ou 5 mil pessoas que o Senhor restaurou a nação e reconstruiu o seu povo. Eu convido você a fechar os seus olhos, e eu gostaria que você estivesse se colocando nas mãos do Senhor.